que eu trouxe para vocês, para ajudar, eu acho, nesse processo de reflexão, é um estudo que eu fiz, um estudo comparado de políticas curriculares. Então, a ideia dessa pesquisa era tentar entender como que diferentes países tratam a questão do currículo, aqui entendido como política pública. Como que essas decisões variavam, se elas variavam de acordo com o tipo de país. País federativo versus país unitário, né? Se por acaso nos federativos era diferente do que nos unitários, países pequenos ou países grandes, se tinha diferença, países com maior ou menor diversidade cultural, e se também variava de acordo com a visão que cada país tinha do professor e do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o contexto de cada país, né? Existe uma dificuldade de ter uma terminologia comum para falar da política curricular. Como que cada país chama esse documento nacional? Que o João Alberto disse, não, tem que ser currículo. A Cleusa usou a palavra Base Nacional Comum, a Constituição usa essa palavra, a LDB também. Nem todos os países usam as mesmas palavras. Então, eu tive uma necessidade de analisar e buscar comparar as evidências documentais, independente do nome que cada país dava ao documento. Se ele chamava de currículo, se ele chamava de parâmetro, se ele chamava de diretriz, se ele chamava de estándar. Era aquilo que era obrigatório para todas as escolas daquele território, né? Então, como eu falei para vocês, o que eu estou chamando nessa pesquisa de política curricular? Eu estou analisando os documentos legais, que aí a palavra aqui chave é especificam conhecimentos, habilidades, valores. O documento que especifica o que se ensina aos alunos, o que ensinar, e a maneira pela qual esse conhecimento, esse valor, essa habilidade, essa competência deve ser ensinada, o como ensinar. Então, eu queria analisar o que ensinar e o como. No geral, também, os países que defendem a centralização, eles acreditam que é uma maneira mais rápida de levar a cabo inovações pedagógicas. Que se existe uma forma que se descobriu na pesquisa de ensino matemático que tem mais sentido, que é o cálculo mental, por exemplo, como que eu faço com que isso chegue a todos os alunos, se eu não centralizo de alguma maneira essa minha política curricular? Se eu espero que cada surja um professor que foi formado numa faculdade de educação, que aprendeu que cálculo mental, quer dizer, o tempo que eu vou ter de renovação pedagógica vai ser muito maior, né? E também a ideia do alinhamento com as demais políticas. Ou seja, em Cuba isso é muito forte, em Portugal também, né? Então, eu alinho o material didático, eu alinho a formação do professor com o currículo. Mas o que as pesquisas também mostram é que, em países ou em localidades com bastante desigualdade, se eu dependo do ator local, da decisão desse ator local, da capacidade desse ator local tomar a decisão, eu também posso aprofundar as desigualdades, porque eu posso ter um ator local que é capaz de fazer isso, de tomar a decisão correta ou que seria melhor para aquele conjunto de alunos, como eu posso não ter, né? Então, essas diferenças, você pode gerar mais desigualdade. Quando a gente olha para os documentos legais brasileiros, a gente observa que o Brasil já tomou a decisão de definir alguma coisa centralmente. Senão, a gente não tinha escrito, né, na nossa Constituição e na nossa LDB que a gente precisava de uma base nacional comum. Quando a gente olha o grau de especificação dessa base, é incomparável, vocês viram os documentos aqui, com qualquer outro país do mundo. Ela é extremamente baixa, ela é extremamente genérica, ela diz assim, olha, gente, tem que aprender língua portuguesa, matemática, ciências naturais, como se a gente já não soubesse isso. E o que traz de especificação, ele traz outras coisas, traz uma discussão sobre currículo, uma discussão sobre uma série de questões, mas ela não traz a especificação do que se ensina. Então, o que a gente observa? A Cleusa falou sobre isso. Alguns estados e municípios têm investido, eu sei que muitos municípios do estado de São Paulo têm investido na especificação dessa base comum, que seriam essas diretrizes, chamando isso de orientação curricular, diretriz curricular, mas, no geral, essas orientações elas não se baseiam num documento claro nacional. Elas se baseiam em diretrizes
que dizem muito pouco. Portanto, a orientação curricular que o município e o Estado define e a diretriz praticamente não conversam. Além da introdução, fala, isto aqui se baseia na diretriz, mas você não enxerga nada da diretriz naquele documento, né? Então, o fato de não existir isso nacionalmente, da gente ter uma dificuldade em especificar, porque a gente não tem de onde se basear, a Cleusa falou isso, volto a repetir. O livro didático que ocupou esse espaço por muito tempo está mais recentemente sendo substituído pelas avaliações em larga escala, e em alguns municípios aqui, no estado de São Paulo, bastante, por sistemas de ensino. Ou seja, um ente externo a essa decisão está tomando a decisão do que as nossas crianças aprendem nas escolas. Quando, na minha opinião, essa decisão é uma decisão pública, é uma decisão coletiva, é uma decisão democrática.